Buenas galera, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Bueno. No vídeo de hoje a gente vai ver a continuação dos erros que podem destruir o seu churrasco. Então, bora pro vídeo. Vamos ver qual é que é o... Ó. Vamos ver assim. Vamos lá, pera aí. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. A gente falou no outro vídeo dos erros, né? Agora vamos falar o último erro que ele falou que é o principal, que é o controle do fogo. E ele disse assim, se você está fazendo fogo igual essa imagem aqui, você está fazendo um erro gigantesco. Vamos ver o que é. Then you are probably making a huge mistake. And to show you exactly what I mean, I'm going to be smoking a 12-pound brisket on my 250 Olha, vai fazer um brisket de 6 quilos gallon smoker. no smoker dele. I have always heard that you want to run a good, clean fire with a thin blue smoke. However, this single advice has caused me to run my fire way too wild and out of control. And these high flames would go out of my firebox straight into my cooking chamber. Bom, o que ele está falando aqui é que ele foi ensinado sempre que a gente tem que ter uma fumaça limpa e um fogo sempre fogo, né? Só que fazer dessa maneira aí estava causando para ele ali a entrada do fogo dentro da firebox. Ele está usando um equipamento de fluxo direto. A caixa de fogo está aqui, aqui eu tenho a câmara de defumação e está entrando o fogo da firebox dentro da câmara de defumação. Causing whatever I'm cooking to get blasted with radiant heat, slightly burnt. Pegando muito calor de radiação, calor, né, dessa chama e queimando as pontas do brisket. And making things crispy when they should be soft and tender. Não, deixando as coisas mais crocantes, onde elas deveriam estar macias. I want to be able to max out the space that I can use. Deixa eu só fazer um comentário aqui de um detalhe interessante. Ele está passando um hub de sal e pimenta do reino e depois ele vem com um sal temperado, que é o sal temperado que dizem que o Franklin utiliza. Então, aquele ali é o sal temperado que eles dizem que o Franklin utiliza no brisket dele. If I want to be able to max out the space that I can use inside of my 250 for a pop-up or a catering event, then I have to get my fire management under control. Thankfully, the solution is simple. I just have to make sure that the flames of my fire are low and under control. And I'm going to show you... Ó, ele tem que ter, continua tendo chamas, mas chamas baixas, não precisa ser uma língua de fogo, né? Exactly how I plan to do that. Now, before we talk about strategy on how we're going to get our flames nice, low, and chill, let's first talk about the wood. So yes, like everybody, vai falar sobre a lenha. Make sure that you are using a hardwood when you're using the offset, but at the same time, you want to make sure that this hardwood is very dense because. Olha, falou que a gente tem que usar uma lenha dura, né? Uma lenha boa para defumação, né? Que não tenha resina. Isso aqui estou complementando o que ele está falando. Mas essa lenha também ela tem que ser densa, tem que ser pesada. Ele está falando que ela tem que ter, ela não pode ser esponjosa ou muito leve, porque daí ela não vai ter poder calorífico. Because you don't want it to produce a lot of ash, and at the same time, you want these splits to last a very long time. For me, I've been using red oak for the last few months. Ele está usando carvalho vermelho. I just stated, and also because of the flavor it puts on the meat. And if you're absolutely new to barbecue and you don't know which hardwood to get, oak, pecan, and hickory are all great. Ele está falando de lenhas dele lá, que se você não sabe o que usar, carvalho, a lenha de noz, né, noz pecan e hickory. Aqui no Brasil a gente tem laranjeira, macieira, pessegueiro, existem milhares de lenhas. Eu tenho um estudo junto com a King's Barbecue, que faz equipamentos aqui no Brasil, onde a gente listou várias lenhas de defumação. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês baixarem esse estudo. Tem um estudo bem completo com várias lenhas de várias regiões do Brasil. For its density and also its flavor, so just figure out which is cheapest in your... E assim, vou parar várias vezes, fica comigo, vamos ver até o final, porque vale a pena, é bem legal essa parte de controlar o fogo. 90% da qualidade do churrasco da gente está no controle do fogo. Area and buy that one. Just make sure that wherever you buy it from, the wood is seasoned, meaning the moisture content. Ó, tá falando da lenha tem que estar seca.
Em torno de 12 a 20%. I picked this one up for like $20 on Amazon. Pode comprar um medidor de umidade. Aí eu posso deixar aqui também um link para isso. Look for to see if your wood is seasoned. Now, the first one I'm going to be talking about is basically a very simple one. You just take a wood split and you pick it up, and if the weight of it feels lighter than it should be based on its size, then it's more likely dry enough to be considered seasoned for the firebox. And I will say that this trick does come with experience. Deixa eu ver aqui. Ele tá falando que se a lenha for muito leve do que parece, talvez ela secou demais, eu acho. It's more likely dry enough to be considered seasoned for the firebox. And I will say that this trick does come with experience, because if you're not used to lifting up splits, then how would you know how heavy it's supposed to be? É muito difícil fazer dessa forma. Joe Yim here on YouTube, and basically you just pick up your splits, you drop them on the ground, and if it sounds like a strike at the bowling alley. Ó, vou voltar porque é legal essa parte aqui. Vocês vão prestar atenção agora que tu consegue perceber se a lenha tá seca ou não pelo som que ela faz quando cai no chão. Então vou voltar pra gente prestar atenção, vou ficar em silêncio pra gente ouvir o barulho da lenha. Pick up your splits, you drop them on the ground, and if it sounds like a strike at the bowling alley, you know that the splits are seasoned. Se fizer esse barulho aí que parece que a bola de boliche bateu nos pinos, é o som de uma lenha que está seca. With the wood that I have, some of the splits are at different stages of seasoning, so certain pieces are ready to just be put directly into the fire and they'll ignite no problem, and others need a little bit more help. So depending on where the stage of seasoning the wood is, I'll preheat it on top. Quando a gente tem a lenha, a gente tem pedaços que estão mais úmidos e menos úmidos. Quando ele sente que o pedaço está mais úmido, ele coloca em cima da firebox para meio que pré-aquecer, para quando ele colocar dentro do fogo, ela queimar. Eu faço isso também e funciona muito bem. My firebox, or sometimes I'll even preheat it inside the cook chamber. Dá para fazer isso também dentro da câmara da firebox, no cantinho da firebox. Aqui ele está mostrando uma imagem onde ele deixa uma lenha no canto da firebox pré-aquecendo. And even inside of the firebox on the side. By using these methods, I'm essentially kiln drying the wood so that as soon as I put it inside of the fire, it can combust, gets a nice flame. Ó, quando eu aqueço a lenha, eu tô secando ela, quando eu colocar ela em cima do fogo, ela vai pegar fogo e vai me trazer o melhor da lenha. Instead of sitting there and producing a bunch of ao invés de sair um monte de fumaceira que vai dar um gosto que não é tão bom. Another tool I absolutely love, no matter what offset that I'm using, is the Kindling Cracker XL. And this just helps me to break down the Ó, aqui tá. Tem uma traquitana para cortar a lenha aqui, ó, para ele cortar a lenha. Detalhe também, aqui eles usam só lenha, a gente usa carvão e lenha, então é um pouquinho diferente. Quando o pedaço é menor, mais rachado, facilita para ele pré-aquecer mais rápido também. To get these splits inside of the firebox and optimally organize them to get those low and slow flames we talked about before. So I am using Johnny, aka Jerby Barbecue's method for stacking the splits inside of his firebox, and I learned this method from his fire management. Olha, assistiu esse vídeo de desenvolvimento de fogo. Esse cara é bacana, o Jerby. Ele é de um smokehouse agora que tá uma das que eles estão mais falando aí no mundo, porque ela foi a primeira da lista esse ano, acho que é Goldies, e ele tem um vídeo explicando como que ele faz o controle de fogo dele utilizando apenas lenha. Como eu falei, no caso do Brasil a gente faz as duas coisas. Vamos ver o que ele tirou de bom do vídeo do cara. Video. And I'll have that linked in the description if you want to check it out. And I am not going in depth on his method, so you should really check out his video so you can understand all the nuances of his technique. Ele tá falando isso aí, vai lá ver. E eu digo assim, além de lá ver, se inscreve aqui no canal para não perder, porque a gente tá fazendo isso. E quem sabe a gente não conversa sobre aquele vídeo lá também. Logs pointing towards the smokestack and then placing a few splits over those logs on their flat side very close together. And I'm placing them on the flat side to block the airflow and also to make sure that the flames don't go over my log formation. Olha, ele colocou dois do lado, né, para criar ali, para levantar ele, não ficar encostado na brasa. Então ele está do ladinho e ele botou eles próximos para que a chama que sai dali não seja uma chama violenta e muito grande que vai entrar dentro da firebox. Ela fica uma chama mais contida. It doesn't matter what method you use Johnny's or you can even make up your own, as long as it's set up optimally to make sure that you're controlling how much airflow is getting into your fire. But I've been using Johnny's method for a couple of months now, and it gives me those low flames that I've been talking about this entire video, and at the same time, it just maintains the temp.
Ó, ele conseguiu com esse sistema fazer com que ele mantenha a temperatura que ele quer, que aqui está 275, e ele consegue também não ter aquelas chamas grandes, né, que vão para dentro do equipamento. Fica uma chama que queima a carne, a carne não, né? A lenha está queimando, mas ela está soltando uma chama interessante numa temperatura legal também. Inside of my pit for a really long time. And a major thing you got to keep in mind while you're setting up your split stacks is that you can't just keep building these up like Lincoln logs the whole entire cook, because as you're cooking, the coal bed is getting larger and larger. Não dá para o tempo todo ficar fazendo essa construção em cima, porque a brasa vai aumentando, então a gente tem que ir administrando isso. And hotter. So at some point during the cook, you're gonna have to limit the airflow into the firebox to slow down the draw. Em algum momento vai ter que segurar a entrada de ar, né? Pode ser com as aberturas de ar como a gente faz, né? Ou de outra maneira que vamos ver que ele vai explicar aqui. Quanto mais ar, eu já falei isso em alguns vídeos. Quanto mais ar, mais temperatura, né? Então a gente tem que meio que controlar a entrada de ar para ficar dentro daquilo que a gente deseja. Né? Air that's going into the firebox is completely controlled by the door. So if I want a bigger fire, then all I have to do is open the door. No caso dele aqui, eles não têm entrada de ar, eles deixam a porta aberta. Alguns têm, mas eles trabalham muito mais com a porta do que com a entrada de ar. Eu não aconselho, nos nossos casos aqui no Brasil, com o equipamento que a gente tem, deixar a porta aberta. Eu aconselho deixar a porta fechada e controlar nas entradas de ar. Quanto mais ar, mais calor. Quanto menos ar, menos calor. Inside of the cook chamber is escaping out of the smokestack. And this movement of air from the firebox through the cook chamber and out the smokestack is called the pull. And this is basically the convection that is cooking the meat that's inside of the cook chamber. Seriously, guys, you have to check out Max from Texicana Barbecue's video on fire management, because he explains everything. Nossa, ele cita várias pessoas aqui. Tá mostrando como é que funciona o fluxo de... But anyways, because an offset smoker works with this draw effect, the better the draw, the stronger the pull you get. And the better the pull you get, the stronger the draw you get. And as a result, if you're getting too much draw, then your fire will be out of control and the flames of your fire will be pulled into the cook chamber. But because of this relationship between the draw and the pull, you can basically control the fire from the intake, which is the firebox, and also the exhaust, which is the smokestack. So to control the air that's going into the firebox, like I mentioned before, you can close... Ele está falando várias coisas aqui que tem muito mais a ver com esse tipo de sistema que ele está mostrando aqui, tá? Até por isso que eu não parei antes para falar. Como a gente funciona um pouquinho diferente, ele fala que a gente deve controlar tanto a entrada de ar na caixa de fogo, quanto a saída de ar na chaminé. Eu gosto de deixar minha chaminé sempre aberta e controlar a quantidade de ar que está passando. Claro que é uma ciência que a gente vai ter que balancear conforme o equipamento que vocês têm, a prática, tudo. Close the door slightly, but another trick that I learned is that you can put ash in front of your fire to block the airflow. Ele coloca, às vezes, nesse caso dele aqui, ele empurra a brasa e a cinza contra o fogo, bloqueando a entrada do ar, diminuindo um pouco a temperatura do fogo. Adjust the distance between each of the splits. The further the split... E ele também controla a temperatura do equipamento e a quantidade de chama, afastando ou aproximando os pedaços de lenha. Quanto mais espaçado, mais oxigênio vai girar. Quanto mais próximo, menos oxigênio, menos temperatura. Also take the splits and put them right next to each other to completely cut off the airflow, and that way I can really choke up the fire if the flames are getting out of control. Now onto the smokestack. So the only tool that we have to control the airflow is the damper. Think of the damper like the steering wheel for the smokestack. Closing the damper will slow down the pool, which will then slow down the draw and give us a lower fire. And then opening the damper will increase the draw and then feed the fire more. Ele está falando que se eu abrir a chaminé, eu vou ter um maior fluxo. Ele usa alguns termos ali que ele estava falando, mas eu vou ter um fluxo muito mais veloz. E esse fluxo veloz vai puxar mais oxigênio, que vai levantar a temperatura e vai aumentar as chamas. So smoking a brisket is a great way to tell if I'm running the fire well. Not only because I can just look at the exterior of the brisket and see if it's getting too crispy, but also once the brisket is done and I slice into it, you can see if the smoke ring is nice and... Eu achei que estava meio difícil de cortar essa carne aqui, hein?
Also, once the brisket is done and I slice into it, you can see if the smoke ring is nice and even and a very nice red and not super dark and thick. Ele tá falando que o smoke ring é um indício de que eu controlei direito o fogo. I have had in the past. So once I cut into this brisket, if the exterior is nice and soft and that smoke ring is even throughout the entire brisket, then I know I managed the fire well. Se ele tá bem parelho, não tá parecendo queimado, né? Ele sabe que ele fez um bom controle de fogo. So we're around the 4-hour mark at this point, and the flames have been super low for the entire cook, but I have been running the pit way hotter than I expected to. For the majority of the cook, I've been running the pit at like 300 to 325. 300, o editor vai colocar aí, ele trabalhou entre 300 e 325 Fahrenheit. Para esse tipo de equipamento, não é tão quente quanto a gente usar essa temperatura num reverse flow. Então, é porque o ar tem aquela tendência a passar mais rápido e ele causa um tipo de refrigeração junto com isso, né? Então, aqui, o ideal que ele gostaria de trabalhar era 275, mas ele ficou mais, mesmo controlando o fogo, ele ficou acima do que ele imaginava. And another thing, I did an absolutely terrible job trimming this brisket, especially on the point end of the brisket, so there is no fat to protect the backside of the brisket. Olha, tirou muita gordura e não teve gordura, não ficou gordura para proteger uma parte do brisket. So because I'm running so hot and I don't have that fat to protect the point, I'm kind of afraid that I'm going to get those really dark smoke rings that I was talking about earlier. That shows that I burned the... Ele tá com medo de ter aquele smoke ring mais escuro porque pegou muito calor ali e pode ter passado aquele pedacinho. But hopefully the lack of radiant heat inside of the cook chamber because of those low flames will save this brisket, but I guess we'll find out once it's done. And on a positive note, I am super shocked at just how long Johnny's wood formation has lasted for me this cook. Like, I'm using pretty big splits, but oh my gosh, I haven't had to touch the fire like for 45 minutes and sometimes ele gostou porque essa maneira de controlar o fogo faz com que a gente não tenha que mexer tanto. E ele ficou 45 minutos, quase 50 minutos sem precisar botar a mão ali e foi tranquilo. Hour at a time. Feels like I'm cooking on like a Weber Smoky Mountain or something. And that is just completely different than I'm used to. So close to 7 hours and I am ready to wrap this brisket. And another benefit of running a low and slow fire is that basically because this is a prime grade brisket, we have no fear of drying it out if we decided not to wrap this brisket at all. But I'm exhausted, like Ele tá falando aqui que se tu controla direito, no caso do americano, que tem um brisket um pouco melhor, ele consegue fazer até praticamente sem embalar. Aqui eu não aconselho, né? Eu sei que ficou um pouco pesado esse assunto, mas ele é um assunto muito interessante. E uma coisa que eu não sei o que ele vai falar daqui para frente, mas que eu quero destacar é que a gente precisa de lenha pegando fogo. O que ele está tentando controlar aqui é a quantidade de fogo. Ela vai estar sempre pegando fogo, mas não vai ter uma língua gigante de fogo. Vai ser um fogo mais controlado. Então, lembre disso, é muito importante. Sempre lenha pegando fogo, eu vou ter uma queima melhor, né? Só não preciso ter uma chama gigante. Eu posso ter uma chama pequena. Então, é isso que ele está falando aqui em todo o vídeo. I always am whenever I cook brisket, so I want to finish this cook as fast as humanly possible. Ele tá louco para acabar, então ele vai embalar logo para terminar isso aqui logo. How it turns out once it's done. The brisket is done, but I am not cutting this brisket in this video. But I did slice it open in my advanced brisket guide, which is on your screen right now. So if you want... Eu gostei que ele vai linkando um vídeo no outro. Então ele não vai cortar o brisket aqui, ele vai cortar num próximo, onde ele fala sobre o smoke ring. Se você quiser ver o vídeo dele, tá ali o card, ou pode ver o original. Sinta-se à vontade. E eu acho que é um bom complemento. Bom, galera, aqui um vídeo muito bacana. Ele ficou, assim, bem teórico, porque é um assunto interessante, que a gente tem um monte de ciência envolvida, mas achei bacana a maneira que ele mostrou. Eu acho que a gente conseguiu aqui trazer para a nossa realidade, entender como funciona essa coisa de administrar o fogo. Era o grande terceiro erro do outro vídeo que a gente assistiu. Então, aqui a gente tem realmente alguns problemas. Se a gente conseguir resolver isso, a gente consegue tirar um baita de um brisket aí do nosso equipamento, ou uma costelinha, ou sei lá o que for. Mas o fogo é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Certo, galera? Um abraço. Se inscreve aqui, ó, para não perder os outros vídeos.